Nossa, menina, você não sabe, minha vida tá tão corrida. Ai, é tanta coisa pra fazer. Nossa, eu tô muito cansada. Ai, é? Nossa, mas e lá em casa que eu tenho filho? Você não tem filho, né? E eu que tenho filho? Nossa, menina, tá muito corrida a minha vida. Nossa, criança chorando, louça pra lavar, trabalho ao mesmo tempo, tá complicado. É verdade, eu não tenho filho, mas você sabe que eu tenho um problema na coluna, né? E aí, assim, tudo que eu faço fica demorado demais, entendeu? Dificulta a minha vida. Nossa, menina, tá muito difícil pra mim. Eu acordo 4 horas da manhã, você sabia? Durmo pouquíssimo por noite. Olha a minha olheira. Ah, não, você não viu nada. Eu tenho que cuidar da minha mãe, a mãe tá doente. Eu tenho 3 crianças em casa, três filhos em casa. E um marido ainda. E meu marido não me ajuda, o seu marido ainda te ajuda. E aí, gente? Já participou desse tipo de conversa? Ou já ouviu pelo menos esse tipo de competição? Infelizmente, eu posso dizer, estive nessa situação várias vezes. Já entrei nesse tipo de competição, já quis mostrar que minha vida era mais corrida, mais cheia de compromissos, mais cheia de produtividade, porque eu achava que eu estava mostrando para a pessoa que de alguma forma eu era útil, de que de alguma forma minha vida era uma vida de sucesso, de que eu estava caminhando no sentido correto. Eu acabei caindo nessa armadilha dessa ideia tão errada que nós estamos vendo por aí. Eu quero aproveitar esse contexto para a gente conversar um pouquinho sobre produtividade. O que é a produtividade que é tão falada nos dias atuais? A gente encontra tanta dica sobre produtividade na internet, tantas palestras, tantas coisas. Bom, o conceito atual de produtividade, gente, é você conseguir produzir muito dentro de um espaço de tempo, dentro do tempo que você tem. É saber usar bem o seu tempo no sentido de ter uma alta produção naquele intervalo. Isso não é ruim, a questão é que nós temos caminhado num rumo que tem gerado algumas coisas meio estranhas. É preciso parar e analisar um pouquinho o que estão nos ensinando. Quando eu falo com o que estão nos ensinando, eu estou falando sobre um sistema, eu estou falando sobre uma ideia que o inimigo vai soprando no ouvido das pessoas, e quando a gente menos imagina, quando a gente para prestar atenção, nós já estamos envolvidos nesse contexto e vivendo dessa forma. Hoje eu quero te mostrar 2 pontos, 2 aspectos que a produtividade gera na sua vida e que são extremamente destrutivos. Vamos lá. O primeiro ponto é que a produtividade, muitas vezes, ela mascara uma feiura. Ela funciona como uma máscara, de fato, para algo que você esconde. O que é uma feiura? É um problema, é uma dor, é uma falha, é um pecado, é um erro, é alguma coisa dentro de você que você não gosta de encarar. É algum vazio, é alguma dúvida, algum questionamento, alguma frustração que você evita encarar de frente, que você evita resolver. A produtividade é uma ótima forma de esconder essas feiuras, porque quando você se sente produtivo, quando você se sente ativo, você se sente útil, como eu mesma já mencionei nesse vídeo. Quando você está trabalhando e produz bons resultados, e você, por exemplo, é reconhecido no seu trabalho, reconhecido pelas pessoas ao seu redor, aquilo faz com que você se sinta útil, faz com que você se sinta suficiente dentro desse cenário, dentro da sociedade. E então você vai colocando para debaixo do tapete tudo aquilo que precisa ser verdadeiramente corrigido. Aquilo que você precisa relatar para entender realmente o sentido da sua vida. Esse sentimento de ser inútil e desejar ser útil, ele é algo bem comum e presente entre os seres humanos, e ele tem uma razão de existir, e ele precisa ser encarado. Para você encontrar quem você verdadeiramente é, para você entender o propósito da sua vida e o porquê você está aqui, por que o sopro de vida foi colocado em você, qual é a sua utilidade, você precisa encarar essa dor, você precisa encarar esse difícil tema que fica dentro do seu coração. Mas a produtividade faz com que você fique mascarando, faz com que você fique encobrindo. Parece que tá tudo bem e você vai tocando a vida assim.
E aí, quando você se vê numa situação em que você está impossibilitado de produzir, em que algo te paralisa e você não pode mais ter essa vida extremamente produtiva, a frustração vem, a ansiedade vem, a depressão vem, o descontrole vem, a tristeza. Porque é o momento em que você está sozinho. Não existem ruídos mais na sua cabeça. É só você em um silêncio perturbador. Você já percebeu como o ser humano tem dificuldade com o silêncio? Nós precisamos de barulho o tempo todo. Queremos conversar, queremos estar ouvindo algo, precisamos o tempo inteiro ter barulhos e ruídos encobrindo as necessidades e o vazio que está no nosso coração. A gente não pode estar num momento de silêncio que a gente coloca um fone e uma música. A gente não pode estar sentada numa mesa com alguém que, se alguém não puxar o assunto, o clima fica completamente estranho. Isso é porque nós temos muita dificuldade de encarar o silêncio. Porque no silêncio, feiuras são reveladas para que você possa tratar. Recentemente, eu vivi uma experiência muito similar com isso que eu falei para você. O Senhor, o Espírito Santo, me conduziu para um lugar em que eu só encontrava silêncio. Eu tenho o hábito de exaltar a produção, de exaltar a produtividade. Então, tudo que eu tô falando pra você aqui, eu tô falando de um lugar, de alguém que vive isso. Eu não tô falando da boca pra fora, mas tô falando da minha própria experiência. Eu sou uma pessoa que gosta de organização e gosto de produzir. Gosto de checklists e geralmente eles me dão uma sensação muito boa de alguém que cumpriu todos os objetivos e metas e que por isso, assim, tá de parabéns. Eu tenho esse hábito. E, portanto, eu já percebi que na minha vida, toda vez que alguns dilemas, algumas questões começam a surgir no meu coração, a minha organização, que faz com que eu tenha tempo ao longo da semana para fazer as coisas com ordem, com qualidade, para descansar e cuidar da minha saúde, toda essa organização, ela vai por água abaixo, porque aí eu começo a dizer sim para tudo que chega, eu começo a colocar muito mais atividades dentro da minha agenda, de forma que eu não consigo ter um momento de respiro, um momento de tranquilidade, e aí eu vou passando por cima desse problema que eu não quero encarar. Então eu já reparei que eu fiz isso várias vezes. O que acontece é que dessa última vez não deu para fazer isso. Eu acordei estagnada. Simplesmente eu estava tão cansada, tão exausta, que minha mente não funcionava mais. Eu não conseguia ter ideias, eu não conseguia dar continuidade nas minhas atividades, eu estava paralisada. Um silêncio profundo, nada vinha e parecia que nada tinha de sentido também, um desânimo muito profundo. E eu entendi que não adiantava mais eu lutar, eu precisava encarar essas questões e eu precisava falar com o Senhor e viver um momento de silêncio, um momento de solitude, que é a solidão com Deus. Eu precisava viver isso de verdade na minha vida. Por isso que eu digo que o Espírito Santo me conduziu para esse lugar, porque foi um momento em que eu não tinha mais para onde correr. Eu precisei colocar a agenda de lado e confiar que Deus estava no controle da minha vida, confiar que Ele estava me dando direção. E no momento em que eu fiz isso, muitas coisas foram tratadas. E foi tão extraordinário, porque passado esse momento que durou alguns bons dias, eu voltei e voltei muito melhor. E foi tão extraordinário que nesse meu retorno, não só as ideias voltaram e voltaram com força total, mas eu também voltei com clareza, com foco e direcionamento, conseguindo tirar da minha agenda tudo aquilo que não deveria estar, tudo aquilo que era na verdade uma confusão na minha visão para que eu não enxergasse o que realmente importava. Eu voltei com essa clareza e eu comecei a limpar o que não fazia sentido. Comecei a selecionar aquilo que realmente era o que Deus estava me pedindo e não o que as pessoas estavam gritando ao meu redor. Foi um momento muito precioso. Vamos ao segundo ponto. O segundo ponto envolvido com a produtividade que pode trazer uma destruição para a sua vida é a ideia de que ela está atrelada a um status, está atrelada à ideia de sucesso. Não é? A gente já falou bastante sobre isso aqui, de como nós temos a ideia de que ser muito produtivo é estar dando certo na vida. O problema é que para pensar comigo, o que é dar certo na vida? E dar certo para quem? Para quem? E por quê? Se nós não pararmos para refletirmos sobre essas questões, nós podemos passar longos anos das nossas vidas fazendo coisas que não fazem o menor sentido, destruindo a nossa saúde física, psicológica,
espiritual para que as pessoas olhem pra gente e falem: a vida dessa pessoa tá dando certo. Eu não sei você, mas eu já passei por isso, de muitas vezes externamente parecer ser uma pessoa produtiva, organizada, que sabe o que está fazendo, que batalha, que vai atrás dos seus sonhos, que está conseguindo ter sucesso e fazer as coisas, mas quando eu chegava em casa, existia um peso tão grande nas minhas costas, um cansaço, um sono, a saúde toda desregulada, nada fazia mais sentido, uma vontade de parar e de não viver mais nada disso. Uma frustração que eu não conseguia nem dimensionar. Talvez você também passe pelo mesmo que eu já passei. Chega em casa cansado, cansada, sem alegria. Você está correndo contra o tempo inteiro, tentando segurar o tempo com as mãos, mas ele escorre como se fosse areia, como se fosse água, sabe? Você não tem controle sobre isso. O tempo foi algo que o próprio Deus fez, Ele estabeleceu, e nós precisamos aprender a lidar com esse recurso tão precioso que a gente não tem como recuperar. Uma vez que o tempo é perdido, ele não volta mais. Saia dessa prisão do status de achar que ser produtivo é algo legal, é algo bacana. Ser produtivo sem fundamento. O problema não é ser produtivo, mas o problema é a raiz disso. Por que você busca ser tão produtivo? Por que você lota a sua agenda de atividades? Elas realmente deveriam estar aí? A forma como você tem encarado a sua vida faz sentido? Ou você está apenas seguindo um conjunto de pessoas, achando que esse é o caminho certo, querendo garantir o status de que você está tendo sucesso, mas você nem entende o porquê faz o que faz? Isso é um problema e você deve dar atenção a ele. Afinal de contas, o inimigo está o tempo todo batalhando para fazer com que você não se relacione com Deus. E quando você vive uma vida pautada em produtividade, você não consegue ter tempo para o Senhor. Você já prestou atenção nisso? Você não consegue ter tempo para Deus. Ou porque falta tempo no seu dia para isso, ou porque você colocou Deus como mais um item na sua listinha de afazeres. Porque você está com uma mente programada para ser produtivo, para ser produtiva. Então você vai lá no seu checklist e coloca lá o que você tem que fazer para ter relacionamento com o Senhor. Isso é válido quando você está tentando realmente se dedicar a isso, fazer disso um hábito. Eu não estou falando contra isso, tá? O problema é quando a gente padroniza de um jeito que acaba sendo o momento pelo momento. Ou seja, você faz o devocional para dizer que fez, para chegar no fim e dar check. Mas você não se relaciona de verdade com o Senhor. Perdeu o propósito, não tem mais sentido. Então tome cuidado, porque é exatamente isso que o inimigo faz. Ele age de todas as formas possíveis e imagináveis para te colocar distante do Senhor. E Deus está o tempo todo buscando por relacionamento conosco. O tempo todo. E quando você tem uma mente muito programada para ser produtivo o tempo inteiro, ou te falta tempo, ou te falta sinceridade no momento com o Senhor, no momento de relacionamento. Para finalizar, eu preciso te contar o que Deus entende como verdadeiramente ser produtivo, como uma vida verdadeiramente de sucesso, uma vida que frutificou, uma vida que gerou. É isso que Deus enxerga como sucesso, como algo de valor. Gente, gerar vida, frutificar, gerar algo que alimenta. O fruto alimenta, ele vai ser consumido, mas quando consumido, ele alimenta uma outra vida. Então, para Deus, uma vida de sucesso é uma vida que obedece aquilo que Ele está falando para você fazer, porque ao fazer o que Ele está mandando, você frutifica, você gera vida, você impacta as pessoas que estão ao redor, você vive com profundidade e não com superficialidade. Você se comporta como filho de Deus e não como uma máquina de cumprir tarefas que fica no automático o tempo inteiro. Então, tenha um momento com o Senhor, pergunte para Deus o que Ele quer que você faça. Vá para esse momento de silêncio, se permita viver o silêncio, tenha coragem para isso. Enfrenta aquilo que está gritando, aquela dúvida, aquela questão. Enfrenta isso. Você vai sair desse momento tão mais centrada, com a mente limpa, com foco para viver o que Deus tem para você. Para gerar, vai tempo, gente. Para gerar uma vida de um ser humano, em média,
né? Porque pode ser menos ou mais, mas em média, 9 meses. É demorado, envolve dor, envolve entrega, mas também envolve muita alegria. Só tome cuidado para não gerar vento, para não ficar nessa batalha de produtividade insana e no final produzir algo que é como vento. Não gera vida, não gera transformação, não gera salvação. Queira gerar vida e nada menos do que isso. De forma prática, eu vou deixar 2 perguntas para você responder nesse seu momento de silêncio. E diante das suas respostas a essas perguntas, você vai tomar medidas, você vai tomar ações, e essas ações podem ser simplesmente orações. Já vai ser muito, dependendo aí do que é a sua questão. A oração é a única coisa que precisa ser feita. Então, 2 perguntas, anota aí. A primeira, o que você tem feito? Quais são as atividades que você faz? O que você tem feito da sua vida? E aí, junto com essa pergunta, vem várias outras, tá? Por que você tem feito? Para quê? E para quem? Aí você vai refletir sobre as suas respostas. Você vai ver se faz sentido tudo que você tem feito. A partir dessa reflexão, você vai tirar uma atividade da sua agenda. Tira uma, pelo menos uma, das inúmeras que você faz, escolhe uma atividade para você tirar. E esse momento dessa atividade que você tirou da sua agenda, você vai dedicar à reflexão, meditação, a estar em silêncio ali diante do Senhor, buscando nele um direcionamento, para que a primeira pergunta lá que você respondeu possa fazer mais sentido, possa estar melhor alinhada e direcionada. Espero que eu tenha abençoado sua vida com esse vídeo e até a próxima. Deus abençoe.